meu nome é Rita Coutinho, eu sou artista plástica há 30 anos e hoje eu vou dar uma amostra para vocês do meu trabalho, este é meu ateliê, né? E eu vou dar uma amostra do meu trabalho para vocês. Vocês vão sentir como que é ser artista e vão poder ter essa experiência, porque eu vou dar uma aula e vocês vão saber que vocês também têm o potencial para fazer, tá bom? É só querer. Então eu quero começar a apresentação com este quadro. Este quadro tem um significado muito importante para mim. Este gatinho que está aqui era o Valentino, meu querido Valentino. O Valentino, ele foi um resgate. Nós pegamos ele praticamente morto, atropelado, aqui na avenida perto de casa. E nós recuperamos, pensei que não tinha mais jeito, nós recuperamos e o Valentino ficou 8 meses comigo. Só muito carinho, muito amor. Mas quando foi no final, o Valentino teve câncer e acabou morrendo. E foi muito sofrimento para nós todos. E eu sou muito fã de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis protege meus bichinhos, né? E eu tenho um carinho muito grande. Então eu pintei essa obra como se São Francisco estivesse acolhendo ele lá no céu, que é o que eu acredito. E essa tábua, ela era a tábua que o Valentino ficava tomando sol. Ele é um resto de obra, então ela ficava, olha para vocês verem, ela é toda retalhada que o pedreiro usou para cortar os pisos, né? Então essa obra era do Valentino, essa tábua era do Valentino, ele ficava lá tomando sol toda manhã. Então isso aqui já pertencia para ele e hoje mais do que nunca, né? Ela tem uma importância muito grande para mim. E continuando com o Chico, né? Não podia ser diferente, tá? Essa obra aqui que não precisa de legenda, né? Chico Xavier foi uma pessoa fantástica, né, que gostava também dos bichinhos. Então eu fiz, isso aqui era uma foto que eu peguei numa revista, uma foto pequenininha, e eu fiz, essa era a cachorrinha dele, a boneca, que ele tinha um carinho muito especial por ela, tanto é que a gente vê, né, na pintura. Essa pintura, essas duas pinturas, é a casa de Monet. Então Monet é o meu artista, que eu sigo o estilo dele, o estilo impressionista, que eu gosto muito e tenho uma admiração muito grande por Monet. Então eu fiz isso aqui era do jardim dele, né? Monet, além de artista, era um grande jardinista, né? Ele tinha uma especialidade e inspirado muito nos jardins japoneses. Ele tinha aquele jardim Norten, né? Lugar que eu ainda vou conhecer. O jardim japonês. Então essa é a casa de Monet. E esta é a porta da casa de Monet, que eu vou entrar um dia. E aqui tá a ponte, né? A famosa ponte, que eu vou tirar uma foto aqui, né? Quando eu for lá. E aqui tá o lago, né? Do jardim de Monet. E aqui, o sonho da gente continua firme, né? Aqui eu fiz a pintura da casa de Monet, as escadarias. E coloquei essa foto, pintei eu e meu marido, né? Eu chamo esse quadro de retrato de casamento, que existe já uma pintura famosa, retrato de casamento, mas eu fiz aqui eu e meu marido, nos jardins de Monet, lá na casa de Monet, nas escadarias da casa de Monet. Essa pintura eu fiz com muito carinho também, que é a casa de uma vizinha da minha mãe. Ela era uma senhora que a gente tinha muito carinho por ela, embora ela não teve nem muitos filhos, mas ela teve muitos netos, porque ela era a avó nossa e todo mundo chamava ela de madrinha, madrinhana. Essa casa não tem foto dessa casa, essa casa foi pintada praticamente de memória. Então aqui nessa casa a gente brincava nesse espaço, a casa da minha mãe ficava na transversal aqui. Então esse espaço, a criançada toda de volta brincava mesmo, porque essa rua não tinha fim. E aqui nessa casa a gente entrava, sempre tinha uma coisa pra gente comer. A vida era muito difícil, mas mesmo que ela não tivesse nada para dar, ela dava um ovo. E isso tinha uma importância tão grande para nós, que era criança, que era tão amado por ela, né? Eu me emociono de falar nisso. E aqui nesse alpendre, a gente ficava sentado nessas escadas, sentado por aqui, porque vinha um sobrinho dessa senhora, que era o nosso contador de histórias. A gente não tinha televisão, naquela época não tinha acesso a nada, mas a gente tinha um contador de histórias. Então ele sentava aqui, tinha um banco, e ele ficava nesse alpendre e contava histórias. Às vezes contavam umas histórias que a gente ficava com medo, não dormia. Mas era uma lembrança muito boa dessa época. Essa casa não existe mais também. O que tem de lembrança dessa casa é essa pintura,
que até a família já sabe, já copiaram, né? Já tiraram fotos, já ficaram, porque não existe mais. Tem a casa da minha avó, mãe da minha mãe. É muita história também. A minha avó era parteira lá em Congonhal e muita gente naquela cidade nasceu nas mãos delas. E do lado de casa, a casa da minha avó, fica a igreja. Minha avó cuidava da igreja também. Até quando ela morreu, ela era praticamente a sacristã da igreja, cuidava da igreja. Minha avó era benzedeira. Então muita gente ia lá, era muito conhecida, Dona Corina, lá em Congonhal, muita gente sabe. E aqui nessa casa também teve muitas alegrias, uma casa que não fechava a porta para ninguém, abria a porta de manhã e fechava de noite, ali entrava todo mundo, sempre tinha café no fogão de lenha para todo mundo. Então minha avó era uma pessoa muito querida também lá na cidade, e eu fiz essa pintura também, que essa casa já não tem mais lá, né? Que é uma lembrança muito boa também, de muita gente, lembrança para muita gente que lembra da minha avó. Minha filha morava em Pirassununga, né, lá na Vila dos Oficiais. O marido dela é militar, ela morava lá e eu ia passar uma temporada, às vezes ela precisava, eu ia e ficava na casa dela e ia fazer caminhada. E fazendo caminhada me deparei com essa maravilha, essa paisagem maravilhosa, uma casa com esse flamboyant maravilhoso. Imagina se não ia virar uma tela, né? Logicamente. Então tá aí essa lembrança também do tempo que ela morou lá em Pirassununga. Além de pintar a tela, eu gosto muito do restauro, de reaproveitar aquele material que é descartado, né, do refugo. Eu gosto muito de reaproveitamento. E este trabalho exatamente é um trabalho em mosaico. Esta era a última xícara, de um jogo de xícara da minha sogra. Né? A minha sogra foi uma pessoa que todo mundo conheceu, a família tudo tinha um carinho muito grande por ela. Estes eram azulejos da casa dela, né? Então eu reaproveitei uma tabuinha de carne, né, que já não ia aproveitar mais, e fiz esse trabalho em mosaico, sabe? Que é uma lembrança muito boa também, né? Então, continuando no mesmo estilo, tem essa daqui também, que é reaproveitamento. Apenas aqui nas bordas eu coloquei pastilhas, né, que eu comprei, mas era uma madeira que era tampa de algum lugar que eu achei na rua, e fiz esse trabalho. Uma xícara que já estava trincada, reaproveitei e fiz esse trabalho. Então isso aqui são resto de obras, né, esses azulejos, resto de obra. Aqui é xícaras quebradas. Aqui aproveitei uma marrom, fiz o miolo, uma outra xícara mais colorida fiz. Então tá aí, um trabalho em mosaico de reaproveitamento. E tem uma amiga que tinha uma padaria e o forno dela era a lenha. E eu sempre fiz muitos trabalhos para ela, trabalho de restauro, algumas coisas para ela. E ela veio e trouxe para mim essa madeirinha e falou assim: olha, Rita, eu tava no meio da lenha, eu sei que você vai fazer alguma arte com isso aqui. Aí eu fiz esse trabalho. É todo também de material de refugo, de restos, né? E fiz esse trabalho, que é um castelinho. Que eu vi a forma certinha da madeira, falei, aqui dá para fazer um castelinho. Entre várias coisas que eu já fiz de reaproveitamento, eu trabalhei uma época com cabaças. Então eu fiz vários São Francisco, alguns personagens que eu não tenho a mostra para aqui, porque já foram vendidos, que é o Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, e vários personagens, né, nossos, tanto brasileiros quanto internacionais. E também fiz o nosso querido Monsenhor Benedito. Essa obra é de um carinho enorme. Monsenhor Benedito significou muito para nós. Ele foi pároco na catedral muitos anos, por isso ele é muito conhecido aqui em Pouso Alegre, todo mundo sabe. Ele era professor universitário, né? E muito querido, muito alegre. E ele terminou os dias dele sendo o nosso pároco aqui na paróquia São José Operário. E quando ele morreu foi uma tristeza muito grande para nós, e eu fiz essa homenagem para ele. Quando eu estava, né, fazendo os trabalhos em cabaça, eu fiz essa homenagem para ele. Nosso Monsenhor Benedito, exatamente como ele era. Então, continuando com o material, trabalhando, né, mostrar trabalhando com o material de refugo, esta era uma tabuinha também, descartada de obras. Ela tinha essa falha, era um defeito da tábua. Só que esse defeito virou uma criatividade. Eu fiz a casinha e aproveitei e fiz uma janela aberta. Então, eu tive a fase de pintura em telha. Pintei vários estilos, né, várias coisas em telhas, muita paisagem, que essas telhas também eram sobras de obra de construção. Muitas vezes
a gente encontra na rua, né? Resto de obra de construção, nas caçambas. Então eu produzi esses trabalhos em telhas, né? São esses aqui. Então, eu estava nessa janela do lado de dentro, né? E olhava, abria a janela e olhava e me deparava com uma parede na minha frente. Não satisfeita, né? Falei, não, eu quero ver mais longe. Eu não quero só ver uma parede. Aí eu fiz esse trabalho, fiz essa outra janela aberta para essa paisagem. Esta pintura não era nem para existir aqui, para falar a verdade, porque na realidade eu fui fazer um concerto de pedreiro, né? O pedreiro deixou o resto mal acabado, estava muito feio aqui. Então vim com uma lixa, lixei com muita paciência, lixei, passei massa corrida, lixei de novo, passei a tinta. E a hora que eu passei a tinta, eu vi um suporte para uma pintura. Falei, é aqui que eu vou começar uma arte. E comecei. Lentamente, fiz o fundo, o céu, né, que a gente sempre faz, né, o último plano lá. Fiz o fundo e foi indo. E a coisa foi crescendo. Era para ser só um pedaço e foi indo, foi crescendo, crescendo, a ponto de tornar tudo isso. Então não tem limite, né? Onde eu vejo uma parede, eu quero pintar. E aí eu fiz, foi criando, foi lentamente, não tinha projeto, não tinha nada. Não tive nenhum projeto, nenhuma ideia. A coisa foi fluindo. De repente eu via, fui criando, eu fazia uma coisa, daquilo eu fui fazendo outra. E os animais foram a última coisa que eu fiz, né? Comecei e fiz esse casal de tucano, esses aqui, né? Nesse galho. Aí vim aqui e fiz as araras, né? Eu sou apaixonada por essa ave tão bonita, tão colorida, né? Que nos representa tanto. E fiz o mico-leão dourado lá em cima. Então são animais como mico-leão dourado, né, em extinção. O último que eu fiz a onça. Que a onça, os outros são todos presas, né? Os outros animais que estão nos galhos, eles são presas. E a onça é a predadora, é a guardiã, né, que nos simboliza tanto, né? A onça, nosso felino, né? Que representa muito as nossas matas, que também estão em extinção, que a gente tem que cuidar. Agora, você fala, a tua obra está pronta, Rita? Você terminou sua obra? Não, ela nem está assinada. Eu ainda tenho muita coisa ainda que eu tenho ideias que eu quero colocar aqui. Porque eu acho que essa obra foi uma intuição muito grande e que eu quero que ela seja uma coisa que choque mesmo. Porque a gente tem que cuidar muito, muito disso. Porque não é nosso, né? A gente faz parte, mas ela não nos pertence. A gente só faz parte. Então agora eu quero mostrar um cantinho muito especial meu, que me ajuda muito nas minhas inspirações, onde eu repouso, onde eu venho buscar tranquilidade, paz. E é esse cantinho que eu projetei e que um pedreiro, um amigo meu, fez para mim com muito carinho, mais do que eu esperava dele. E essa gruta, é o lugar que eu venho aqui. Sento aqui nessa pedra e venho fazer minhas meditações, as minhas orações. E aqui eu busco a minha paz, a minha tranquilidade. Essa gruta, eu tinha um sonho nesse canto de fazer exatamente assim. E o pedreiro, que foi uma pessoa muito bacana comigo, o Ramon, muito amigo, e ele foi lá na pedreira buscar pedra para fazer realmente de pedra. Ela não é revestida de pedra, ela é feita só de pedra. Então ele foi lá na pedreira e catou os restos de pedra que estavam lá e trouxe para mim, para fazer a gruta do jeito que eu queria. Então este aqui é um São Benedito, que era da minha avó que era parteira, né, que eu já falei antes, e que ela tinha uma devoção muito grande, aqueles partos muito difíceis, né? Ela tinha devoção ao São Benedito, ela recorria a ele. E ele veio, né, de herança para mim, o São Benedito. Minha avó tinha um monte, não tinha herança material, mas tinha os santos dela. Como ela era benzedeira, ela tinha muito santo. E eu herdei o São Benedito, do qual eu fiquei muito feliz, que eu também sou muito devota. E esse São Benedito, meus gatos quebraram, um pedacinho.
mas eu restaurei o São Benedito e eu não achava um oratório para colocar o São Benedito, mas eu tinha essa caixa de uva. Então dessa caixa de uva eu fiz o oratório. Todo dia eu ponho o cafezinho para ele e as florzinhas.